Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Aqui Vi do Mundo e hoje eu venho fazer o prometido vídeo sobre a Guerra de Troia. Por conta deste vídeo que eu prometi, eu até criei essa série entendendo a mitologia, já fiz alguns vídeos falando de outros mitos e agora eu vou falar sobre a Guerra de Troia. Tudo isso por quê? Porque na Ilíada, eu, né? Sempre eu. Criei uma expectativa de que, lendo a Ilíada, eu entenderia a Guerra de Troia como um todo. Mas não. A Ilíada, ela contempla apenas o último ano da guerra. Toda a ira de Aquiles, eu até disse que poderia se chamar a ira de Aquiles, porque ele entra na guerra, sai da guerra, volta pra guerra e termina quando ele se vinga. E isso acontece no último ano da guerra. Então, assim, a gente fica sem saber, só considerando a Ilíada, a gente fica sem saber os motivos da guerra, como ela termina. O cavalo de Troia não aparece na Ilíada, aparece na Odisseia, né? O Odisseu narrando, mas ainda assim, mesmo juntando Ilíada e Odisseia, a gente não tem uma visão da guerra em sua totalidade. Agora, lendo outros textos de apoio sobre mitologia, ou lendo outras peças de teatro grego, a gente acaba montando um quebra-cabeça, entendendo melhor o que aconteceu. E é por isso que eu resolvi fazer esse vídeo. Vou mostrar pra vocês o que eu já li a respeito, tudo que eu tenho. Eu tenho certeza que há mais algumas coisas, algumas outras obras que revelam parte da história, mas o que eu tenho aqui já é importante, já é o suficiente para contemplar a Guerra de Troia como um todo. Eu até fiz no blog 2 posts por conta disso, né, há um tempo atrás. Ilíada Ilustrada, aí eu conto, por conta dessa necessidade mesmo de entender a guerra como um todo, eu conto a parte dos mitos. Ilustrada por quê? Porque eu coloco imagens de obras de arte que representam passagens da Ilíada. Eu fiz um para a Ilíada e outro para a Odisseia. Porque esses fatos todos, assim como a história de Cristo é muito representada em artes plásticas, né? Toda aquela questão cristã lá do início, a mitologia grega também. Então, se você for pelos museus do mundo afora, você vê várias passagens e algumas passagens muito recorrentes em toda a iconografia. Então, no post do blog, eu vou deixar aqui embaixo os dois, da Ilíada e da Odisseia, vocês vão ter imagem dessas coisas. Então, assim, assista esse vídeo, depois dê uma olhadinha no post para vocês terem ilustração dessas coisas todas que eu estou falando, certo? Isto posto, vou mostrar o que eu tenho. Melhor começar por Ilíada, né? Ilíada, eu tenho esta aqui, edição da Record. Tenho a Ilíada e a Odisseia aqui neste box. Eu li cotejando algumas edições, certo? Então, Ilíada, eu tenho esta e tenho mais uma em espanhol, que é esta aqui. Então eu li cotejando essas aqui. Odisseia, tenho esta aqui e tenho mais 3. Eu tenho esta aqui, da Kozak Naif. O Christian Werner, que foi o tradutor, foi um professor meu de literatura grega lá na USP. Tenho esta aqui da editora 34, edição de bolso. E tenho esta aqui em espanhol. Eu tenho também a Eneida. A Eneida nos ajuda a entender, não ajuda a entender, mas também se refere, eu vou tocar aqui em algumas peças. Tenho aqui em Kindle 3 peças de teatro. As Troianas, do Eurípides, Ifigênia em Aulis, de Eurípides, e Ájax, de Sófocles. Tem passagens que nos ajudam a entender também. E tenho aqui como texto de apoio O Mundo de Homero, do Pierre Vidal-Naquet. Aqui ele comenta os 2 poemas, né? Ele comenta todo aquele contexto, um livro muito fácil de ler, imagens, tudo ajuda a entender bem. Aqui, O Universo, os Deuses, os Homens, mitos gregos contados por Jean-Pierre Vernon. E aqui a gente tem a origem dos deuses. Então, assim, eu fiz um vídeo explicando a origem dos deuses a partir da teogonia, a fonte dele também foi a teogonia. Então, assim, aqui tem a origem dos deuses, não, a origem do universo, depois tem a Guerra dos Deuses, reinado de Zeus. Também fiz um vídeo sobre Zeus e os seus, que eu conto lá a titanomaquia, como Zeus organizou o cosmos. Aqui tem o mundo dos humanos, fala de Prometeu, a Guerra de Troia
E aqui tem a questão do pomo, da discórdia, que eu vou comentar daqui a pouco, Ulisses e vários outros, Dionísio, Édipo e tal. Aqui tem vários mitos, a explicação de vários mitos. Aqui tem a explicação do começo da Guerra de Troia, né? Começa com o casamento de Peleu, depois as deusas diante da maçã de ouro e parará. E é por aqui que eu vou começar. O começo, a motivação da guerra não aparece nestas obras de literatura aqui. Eles no máximo fazem referência. O que eu descobri sobre toda essa questão do começo é por meio deste livro, por meio de outros livros que eu não tenho aqui, certo? Então tudo começou com o pomo da discórdia, né? A gente já cansou de ouvir falar sobre o pomo da discórdia e às vezes a gente nem sabe a origem disso. Mas tudo começou com o casamento de Peleu e Tétis. Peleu e Tétis são os pais de Aquiles. Tétis é deusa, só que ela não é uma deusa lá das origens, porque naquele vídeo sobre as origens eu falei de uma Tétis, uma das primeiras deusas. Só que essa Tétis não é a mesma, acho que é neta daquela, mas ela é deusa também. Ela não é um dos titãs. E ela se casou com Peleu, que é humano. Então, de um humano com Deus, nasce um semideus, que é um herói, que é Aquiles. Só que houve a festa de casamento e para essa festa não foi chamada a Eris, a deusa da discórdia. Como o próprio nome já diz, ela causou a discórdia. Então ela entregou um pomo de ouro. Por que pomo de ouro? Pomo é maçã, equivale a maçã. Em francês até maçã é pomme. Então ela entregou essa maçã de ouro, não lembro para quem, e pediu que fosse dada a mulher mais bonita. Pensem a sinuca de bico. Zeus foi chamado a escolher, né? Teve que ter uma eleição. Qual seria a mulher mais bonita? A deusa mais bonita. Não mulher, deusa mais bonita. Zeus saiu dessa sinuca de bico. Pediu para escolherem, acharam um outro lá para fazer essa eleição. Quem é esse outro? Paris. E este sujeito ficou com essa incumbência de escolher a deusa mais bonita. Tinha 3 candidatas. Hera, que é a esposa de Zeus, né? Então ela é a deusa absoluta, ali, a rainha das deusas. Palas Atena, que é a deusa da sabedoria, a filha de Zeus, aquela que eu contei no outro vídeo sobre Zeus, que nasceu da cabeça de Zeus. E Afrodite, que é a deusa do amor, da sexualidade, que eu também contei no vídeo sobre as origens, que ela nasceu do sexo do Urano e tal. Essas deusas tentaram convencer Paris a escolher uma delas. Cada um, né, quis seduzi-lo. Então a Hera prometeu poderes absolutos, a Atena prometeu sabedoria e tal, e a Afrodite prometeu conceder-lhe a mulher mais bonita do mundo. Quem era essa mulher mais bonita do mundo? Helena de Troia. E aí aconteceu o rapto da Helena de Troia, né? Ele pegou, levou para ela. Mas eu vou parar essa história aqui, abrir um parênteses para contar a história de Paris. Paris, quem é? Paris é filho dos reis de Troia, Príamo e Écuba. Écuba, quando estava grávida, a sua filha Cassandra, que é profetisa de Apolo, disse que o filho que a mãe estava esperando iria colocar a Troia, a perdição, incendiar a Troia, causar, enfim. Só que ela foi desacreditada por conta de uma praga que Apolo tinha jogado nela, rogado, sei lá o que ele fez, castigo. Ele disse que ela seria sempre desacreditada. Por quê? Porque ele quis seduzi-la, ela o rechaçou, então ele a praguejou. Nunca iriam acreditar nas previsões dela. Então ninguém acreditou na previsão dela. E aí a mãe grávida e tal, mas antes de dar à luz, a mãe teve uma visão de que aconteceria exatamente aquilo. Ela deu à luz e entregou o filho, que é Paris, a pastores, para ser criado bem longe dali. Se você está se lembrando de uma história familiar, que eu disse lá no outro vídeo, da origem dos deuses, que Zeus foi criado longe, porque senão ia destruir o pai, né? Não é coincidência. Não é coincidência porque essas histórias se repetem. Se você também estiver se lembrando de Moisés, da Bíblia, também não é coincidência. Essas histórias se repetem. E Paris foi criado longe, foi criado por pastores e tal, se casou até lá com outra moça, enfim. Só que depois de adulto, né, já casado, ele resolveu participar dos torneios, jogos
lá de Troia. E ele venceu o Heitor. Heitor é o irmão dele, né? Ele não sabia. Ele, mesmo o Heitor sendo um exímio, ele venceu o irmão. E aí acho que o pai, o primo, o reconheceu como filho e o levou para Troia. Fecha parênteses. Então aqui a história de Paris. Voltando à questão lá do rapto. Ele raptou Helena. Muitos dizem que ela foi à força e muitos dizem que ela não foi à força, que ela foi porque quis. Eu acredito nessa segunda versão, que eu acho que ela foi porque quis. Ela também se apaixonou por ele. Ele a levou e isso desencadeou a guerra de Troia. Por quê? O marido de Helena, Menelau, rei de Esparta, Helena era rainha de Esparta. Menelau, rei de Esparta, convocou outros reis amigos para combater contra Troia e buscar Helena. O interesse dele era só recuperar Helena? Não, ele também tinha um interesse econômico, de expansão, queria a riqueza de Troia e tudo mais. Agora, por que os amigos foram? Porque Helena era a mulher mais bonita do mundo. Ela foi muito cortejada por vários pretendentes. Todos esses pretendentes prometeram protegê-la, porque nem todos poderiam tê-la, só um poderia tê-la, que foi o Menelau, e depois o Paris, né? Mas o Menelau poderia tê-la e os outros combinaram de protegê-la. Então, assim, ela sendo raptada, todos os outros reis foram combater, defendê-la, recuperá-la. Então, os reis foram combater. Dentre esses reis, Odisseu, rei de Ítaca, o Agamenon, que é rei... esqueci de onde, mas o Agamenon é irmão de Menelau. O Agamenon é casado com a Clitemnestra, que é irmã de Helena de Troia. Então, os dois irmãos casaram com as duas irmãs. E aí eles foram guerrear. Esta guerra durou 10 anos. Durante esses 10 anos, Helena teve 4 filhos com Paris. Olha como ela se deu bem por lá também, hein? Ela tinha Hermione, uma filha com Menelau. Pelo menos eu ouvi falar dessa, não sei se teve mais. Teve 4 filhos com Paris. Aqui em Ifigênia de Aulis, se a gente tinha desconfiança, como eu tinha, de que a Helena tinha ido por vontade própria, porque ela também se apaixonou, então assim, não foi preciso violência, né? Não foi um rapto. Aqui em Ifigênia a gente tem o texto que corrobora, porque aqui em Ifigênia o que acontece? Ifigênia é filha de Agamenon e Clitemnestra, ou seja, Clitemnestra é irmã de Helena de Troia. O Agamenon, um dos reis que foi combater também, e ele pediu a uma deusa, que eu não lembro mais qual era, acho que é Ártemis, pediu lá para ganhar a batalha. E ela pediu sua filha em sacrifício. Ela queria que Ifigênia fosse imolada, então a imolação de uma virgem. E aqui Ifigênia de Aulis conta essa história. Né? Ela foi atraída para o pai até o acampamento de guerra, a mãe foi junto. A desculpa dele é que ela iria se casar com Aquiles. O Aquiles aparece nessa história, também foi enganado. Aí descobrem que ela ia para o sacrifício, para o abate. E aí, o discurso de Clitemnestra nos deixa claro. Ela fala assim: por que a minha adorável filha, se Helena, e aí ela está falando da irmã, se Helena foi porque quis, e ainda que não fosse assim, por que não sacrificar a filha dela? Porque é a minha filha. O que eu e minha filha temos a ver com isso? Então esse é o discurso. E acho que em outros textos também, acho que eu li alguma outra coisa, que fica claro que Helena foi porque quis. Uma coisa que eu esqueci de falar. Como este pomo da discórdia, né, as deusas preteridas Hera e Atena, elas durante a guerra ficaram do lado dos gregos. A Afrodite do lado dos troianos. Por quê? Porque a Afrodite foi escolhida como a mais bonita. E Paris era troiano, então ela apoiou Paris. As outras ficaram do lado oposto. Então, por isso que, lendo Ilíada, Odisseia e tudo mais, a gente vê a interferência de deuses, principalmente dessas deusas. Aí dá pra entender quem está do lado de quem. Porque às vezes elas também fazem interferência indireta. Elas pedem para um outro deus fazer alguma coisa. O Apolo ajuda em algum momento a matar o Aquiles, porque o Apolo era um deus que gostava da Cassandra, que era a irmã de Paris, né, que estava contra Aquiles. Então, vocês percebem os interesses dos deuses aí nessa história toda. Cada um tem seu motivo para defender fulano ou cicrano. Então, vamos à guerra. Em Ilíada, eu já disse para vocês, eu disse no começo, aparece só essa confusão de
Aquiles entra na guerra, sai da guerra. A gente está no último ano, e aí eu devo lembrar, a guerra durou 10 anos, e quem viu meu vídeo sobre a origem não, sobre Zeus, aí eu falei que a titanomaquia durou 10 anos. O fato de a guerra de Troia ter durado 10 anos também não é por acaso, né? Eu falei, essas histórias se repetem. E aqui no último ano, a escrava do Aquiles foi raptada, foi aprisionada, ele vai defender Briseida, né? Ele é o principal guerreiro do lado dos gregos. Então os principais guerreiros do lado dos gregos, Aquiles, o Ájax, que depois eu vou falar dele, e o Odisseu. Aquiles e Ájax são os dois melhores guerreiros assim de força, de energia e tudo mais, para combate. E o Odisseu é engenhoso, ele tem as melhores ideias. Então não é por acaso que a ideia do cavalo de Troia vem dele. Aquiles entra na guerra, sai da guerra. Por que ele sai da guerra? Aqui, né, a Ilíada. Porque o Agamenon, o cunhado de Helena de Troia, o injuriou, falou alguma coisa dele, ele ficou raivoso e saiu da guerra. Com isso, o amigo dele, o Patroclo, fica com as armas dele, escudo e tudo mais. Fica com as armas dele e continua a guerrear. Ou vai pra guerra, ou continua a guerrear, já não lembro mais. Aí, o Heitor, o principal guerreiro do lado dos troianos, pensa que Patroclo é Aquiles, porque Patroclo está com a armadura, as armas dele. Ele mata Patroclo. Aquiles, ao descobrir, fica furioso, volta para a guerra, né? A ira de Aquiles. E mata Heitor. Ele mata o principal guerreiro dos troianos, o filho do rei de Troia. Ele mata Heitor, amarra o corpo dele no carro, na biga, e fica dando voltas em torno lá do palácio de Troia, pelos portões de Troia. O pai dele, o Príamo, pede a Aquiles encarecidamente para devolver o corpo, né? Porque o Aquiles leva o corpo embora. O pai dele pede encarecidamente para devolver o corpo do filho, para ele enterrar o filho. Vocês vão se lembrar, já falei quando comentei Antígona, essa questão de não enterrar os mortos é muito séria para os gregos. Porque se os mortos não forem enterrados, eles ficam 100 anos penando lá no Hades. Então eles têm que enterrar os mortos. E aí Aquiles entrega o corpo e aí termina a Ilíada. Na peça Ájax, de Sófocles, a gente fica sabendo que Aquiles foi morto. A gente já está aqui no último ano, tem pouca coisa para acontecer. Aquiles foi morto. Foi morto por quem? Por Paris. Porque depois que o irmão morreu, Paris ele se tornou o exímio guerreiro. Por raiva ou por necessidade, não sei. Ele acaba matando Aquiles com a flechada no calcanhar. Esta flecha no calcanhar matou Aquiles por quê? Porque ela estava envenenada. Essa flecha foi dada por Apolo. Lembrem-se que eu falei que Apolo ajudou? Então, ele ajudou por aquela razão que eu expliquei. E Aquiles, que tinha a única parte vulnerável do corpo, o calcanhar, morre. E por que a única parte vulnerável? Porque ele era semideus. A mãe dele, a Tétis, pediu, acho que a Zeus, para proteger o filho, enfim. Quando era criança, ela enfiou ele de cabeça para baixo no rio lá, que o protegeu, ela segurou o calcanhar. Segurou ele pelo calcanhar. Então o calcanhar não foi submerso nas águas lá de proteção. E aí ficou a parte frágil. Daí vem a expressão calcanhar de Aquiles, para falar de uma fragilidade. Então ele foi acertado no calcanhar, morreu. Em Ájax, o que aparece? A disputa, não a disputa. O Ájax, né? Ele é o segundo guerreiro, ele pensa que ficaria com as armas todas de Aquiles. Só que não, Agamenon e Menelau decidiram dar essas armas a Odisseu. O Ájax se sente injustiçado e resolve matar esses dois irmãos. Só que Atena, lembrem-se que Atena é aquela que foi preterida lá no pomo da discórdia. Ela ajuda Menelau e Agamenon, ela deixa o Ájax louco, enfim, ele acaba atacando lá um rebanho de ovelhas achando que está atacando os irmãos, né, Menelau e Agamenon. E depois, enfim, ele acaba se suicidando e tal. Isso aparece em Ájax. Então a gente acaba sabendo mais detalhes da morte de Aquiles aqui. Em Odisseia, a gente acaba sabendo do cavalo de Troia. Odisseia é a história do Odisseu, né, a tentativa dele de voltar para casa. A guerra de Troia durou 10 anos e ele fica mais 10 anos tentando voltar para casa, voltar para Penélope, em Ítaca.
Porque no meio do caminho ele ficou lá numa ilha com a Calypso, uma deusa maravilhosa e tal. Ele passou por várias peripécias. E aí ele conta as histórias dele e em um momento ele conta sobre a questão do cavalo de Troia. A guerra já estava perdida para os gregos. Eles já sabiam que não tinha como ganhar. Aí, com o engenho que tem, o Odisseu constrói um cavalo de madeira e dá de presente aos troianos. Daí a gente tem a famosa expressão presente de grego, porque a gente sabe que vai dar ruim. Ele deu o cavalo de presente, levou lá até a cidade e os troianos acreditando que era um reconhecimento né, da derrota. Então, assim, somos inferiores, perdemos a guerra, então tomem de presente esse cavalo. E eles ficaram todos felizes e deixaram o cavalo lá no meio da cidade. O cavalo estava cheio de guerreiros gregos. À noite, esses guerreiros saíram, saquearam a cidade, enfim, ganharam, dominaram os troianos, e aí os troianos perderam a guerra, né? Aí mataram os filhos de Helena de Troia, morreram todos, os filhos com pares morreram, essa guerra e tal, assim, os homens todos acabaram morrendo, e sobraram as mulheres. E as mulheres que sobraram foram prisioneiras dos gregos. Essa história a gente acaba sabendo como ficou em As Troianas. Em As Troianas, do Eurípides, a gente tem aqui a partilha, né? Então, assim, os gregos vão lá ver o que sobrou, quem vai ficar com quem. E aí tem quatro principais mulheres aqui em As Troianas. A gente tem Helena de Troia, a gente tem Cassandra, que é a profetisa, a gente tem a Écuba, a rainha de Troia, e a gente tem Andrômaca, que é a mulher do Heitor, nora de Écuba. E aqui é interessante porque nesta peça, a Helena vai até Menelau, ela joga uma conversa fiada pra cima dele, fala que foi raptada, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ela tem uma fala muito falsa e a gente fica sabendo claramente qual é o posicionamento de Eurípides em relação a Helena, porque já em Ifigênia em Aulis, ele fala por boca de Clitemnestra que ela foi porque quis. E aqui ele apresenta uma Helena ardilosa e sem vergonha, assim, sabe? Sem vergonha no sentido assim, de querer iludir o marido com conversa fiada. Ele leva ela embora. Cassandra ficou destinada a Agamenon. Ela profetiza e tal. A Écuba, essa escrava de... não sei se é de Agamenon, não lembro mais. Andrômaca, mulher de Heitor, ficou sendo escrava do filho de Aquiles. E aí tem essa destinação. Eu vou fazer um vídeo à parte para falar desse clã aí da Écuba e os seus, né? Porque tem histórias interessantes, tem várias peças contando essas histórias. Então, o que acontece com Andrômaca e tudo mais. Então eu vou fazer um vídeo só para falar de Príamo, Écuba e os seus. E vou fazer outro vídeo também para falar de Agamenon, Clitemnestra e os seus. Porque tem muita história interessante aí, várias peças contando essa história, entendeu? E aí para esse vídeo não ficar mais longo do que já está e para não ficar confuso, não vou falar mais dessas histórias por aqui. Odisseu tenta voltar para casa, voltar para Ítaca. Um outro que tenta voltar para casa nessa história toda também é o Enéas, aqui de Eneida. Por quê? A guerra durou 10 anos. Com isso, muitos guerreiros não conseguiram voltar para casa mais, ou morreram, né? Ou não conseguiram voltar para casa mais, passaram por, enfim, complicações. Aí, Virgílio fez Eneida mais ou menos aos moldes de Odisseia. Então, um guerreiro que tentou voltar para casa. Só que o que aconteceu? Ele, ajudado por uma deusa, que eu já nem lembro qual, ele acabou fundando uma outra cidade que a gente descobre depois que é Roma, que dá a origem à Península Itálica, né? É claro, este é o passado mítico, então Virgílio quis contar um grande feito. Então a gente tem aquela história de Rômulo e Remo, que criam um passado mítico também para Roma, e a gente tem essa história aqui, paralela, de Enéas, filho de deusa, que fundou Roma. E aqui tudo é contado. Aqui tem episódios também da guerra e tudo mais. O episódio do Ugolino, que foi castigado por Apolo, lá pelas serpentes e tal, e deu origem àquela escultura lá, o Conte, que está no Museu do Vaticano, é contada aqui. Eu já falei dessa história em algum vídeo. Naquele vídeo de
poesia, para entender poesia semântica, eu explico um pouco essa história por conta de um poema lá. Então dê uma olhada lá, certo? E aqui a gente tem esse livro feito nesses moldes, certo? Então é isso. Deve ter mais coisa para falar, mas esse vídeo já está longuíssimo e eu espero que vocês tenham entendido. Então assim, o pomo da discórdia que deu origem à guerra, porque aí empoderou Paris a raptar Helena. Aí 10 anos de luta e tal, cavalo de Troia e pronto, Troia perde por engenhosidade, fica claro, hein? Foi engenhosidade, não foi disputa corpo a corpo. Disputa corpo a corpo ela teria ganhado. Pela engenhosidade de Odisseu, os gregos ganham a guerra. E um outro aspecto interessante, em alguma dessas peças que eu citei, eu acho que é As Troianas, ali é dito que Odisseu é filho de Sísifo, porque Odisseu é o mais engenhoso e o Sísifo é aquele do mito de Sísifo. Camus fez até um livro, o mito de Sísifo. Sísifo é o mais ardiloso dessa antiguidade. Eu nem lembro se ele era deus, sei que ele foi muito castigado. Qual é a questão do mito de Sísifo? Ele ser condenado a carregar uma pedra morro acima, sabendo que ela vai rolar e vai ter que levar de novo, e assim, esse trabalho insano. Ele foi castigado por quê? Porque ele aprontava demais. E em uma dessas peças, eu acho que em As Troianas, é dito que Odisseu é filho de Sísifo. Essa foi a primeira vez que eu vi alguma referência a esse fato. Nunca tinha ouvido falar isso antes, né? Essa relação entre Sísifo e Odisseu, mas foi interessante ver. Bem, eu paro por aqui porque esse vídeo já está longuíssimo. Se vocês tiverem alguma coisa a acrescentar, alguma outra fonte da antiguidade que ajuda a entender algum aspecto desta guerra, você deixa aqui embaixo que depois eu vou procurar ler e a gente continua conversando. Muito obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever neste canal, caso ainda não seja inscrito, e de me seguir nas redes sociais, o Que Vi do Mundo, Instagram e Facebook, que é a página do blog. Obrigada, beijos. Tchau, tchau.